Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos ao nosso curso, à nossa aula sobre autenticação de APIs com JWT através de middlewares no contexto de Node.js e Express, utilizando JavaScript, né? Meu nome é André Luiz, eu sou desenvolvedor back-end, especialista em cibersegurança, tá bom? Vou estar com vocês agora durante essa aula. E para a gente entrar no nosso assunto, eu queria deixar uma pergunta que a gente vai responder ao longo dessa nossa aula. Como é que a gente garante que determinadas rotas, determinadas partes da nossa aplicação estejam seguras e só sejam acessadas da forma correta? Pensa no nosso back-end como uma empresa qualquer, uma faculdade, uma empresa, um shopping. Algumas áreas, elas são áreas que podem ser acessadas por todo mundo. Outras áreas, não, precisam de autorização. Você precisa se autenticar, você precisa falar quem é você para entrar naquela área e por que você tem o acesso àquela área. Então, o nosso sistema é igual. Algumas salas do nosso sistema, que seriam as nossas rotas, nem todo mundo pode acessar. Quando alguém tenta acessar uma rota do nosso sistema que é pública, tudo bem, legal, você pode acessar. Agora vamos imaginar um usuário que está logado e ele quer acessar o próprio perfil dele, que tem várias informações pessoais. A gente não quer deixar que isso seja acesso por todo mundo. Isso não acontece, né? E só quem vai acessar aquilo ali é ele mesmo. Então, como é que a gente garante isso? Tá? A gente vai ver que a gente vai usar um carinha chamado JWT, que é um token, que vai permitir todo esse nosso controle, tá bom? Então, a gente vai ver o que é aqui hoje. A gente vai falar sobre o que é um JWT, a gente vai entender o que é esse token, um JSON Web Token. A gente vai ver como é que a gente usa um intermediário, né, um middleware, acostume com esse nome, no nosso Express, para a gente poder proteger as rotas. A gente vai ver que é basicamente uma funçãozinha que roda antes de uma rota. E a gente vai testar, deixei um código pronto para a gente poder testar uma rota protegida aqui no nosso sistema, como é que funciona, por onde é que esse JWT tem que entrar, como é que a gente lê, como é que a gente usa aqui no back-end, legal? E aí a gente volta à nossa pergunta. Como a gente garante que só usuários autenticados, logados, autenticados, que usuários corretos acessem as rotas certas, que são rotas privadas, por exemplo, e como é que eu sei que cada usuário é quem, tudo isso a gente vai usar o nosso JWT. E falando já de JWT tanto, né, afinal, o que é esse cara? Quem é JWT? Do que vive, do que se alimenta, né? Então vem aqui comigo, ó. JWT, o JSON Web Token, a gente vai pensar nele, continua pensando comigo, ó. Ele vai ser como se fosse um crachá digital, tá bom? E o mais importante, ele é assinado. A assinatura do JWT é o que garante a segurança dele, tá? Então sempre lembra disso. Ele é como um crachá digital, legal? O JSON Web Token, ele foi criado, só um pouquinho de história. Ele foi criado para ser uma forma principalmente segura, mas que fosse compacta e que fosse contida nele mesmo uma forma segura de transmitir dados, usando objetos JSON. Tá? E hoje é a forma moderna, uma das formas mais fáceis, práticas e mais modernas da gente comunicar entre requisições em REST APIs, entre o front-end e o back-end, por exemplo. Nossas comunicações cliente-servidor, requisição-resposta. Legal? Então, percebam o seguinte. Quando a gente estiver falando de JWT, você vai lembrar que ele é como um crachá digital assinado. A carinha do JWT é essa daqui. Não se assustem, porque são várias letras e tudo, mas lembra que eu falei que ele é seguro, ele é criptografado, tá? Então ele tem essa carinha porque não vai vir o dado bonitinho. A gente vai usar o nosso secret, o nosso segredo, através de uma assinatura para garantir a validação desses dados, tá? O JWT ele é dividido em três partes. A primeira sendo um cabeçalho, a segunda sendo o payload, né, o que é que ele carrega em si, que é basicamente um objeto JSON, e a terceira é uma assinatura. Todas essas três partes são divididas por pontos. Então veja, o cabeçalho aqui em verde vem um ponto, depois temos um payload em azul, mais um ponto, e por fim uma assinatura. Então, essa é a cara do JWT. O cabeçalho ele é composto de um objeto que contém um tipo, que é um próprio JWT, e um algoritmo.
que vai informar qual é qual é o algoritmo que está sendo usado para criptografar, no caso o SH256 ou RSA, por exemplo. A segunda parte é o payload mesmo, é a carga, que é chamada de JSON Claims no próprio JWT, que é basicamente um objeto contendo as propriedades, as chaves e os valores daquele determinado objeto. Então, por exemplo, o ID, que é um username, que é André, e um tempo de expiração, aqui no caso, na forma de timestamp. Legal? E por fim, talvez a parte mais importante, que é o que amarra tudo, porque se fosse só pegar o cabeçalho, o payload, colocar nesse formato aqui, que é o base64, o URL encode, tá? E transmitir de um lado para o outro, nas requisições, isso não me garante nada, né? Mas a última parte da TWT, que é essa daqui, que é a assinatura, ela está transmitindo através usando o nosso secret, que pode ser uma palavra, pode ser uma frase, pode ser o que você quiser. Mas a gente vai convencionar isso de uma forma bastante segura, tá? Vou mostrar para vocês no código daqui a pouco, que a gente usa pelo menos um valor ali de 32 bits, tá? Perdão, 32 bytes, né? E a gente vai verificar se a informação não foi modificada ali no meio do caminho. Como é que ele faz isso? Ele vai pegar aquele algoritmo que a gente informou lá no cabeçalho. Então, por exemplo, aqui ele está falando SH256, tá? Ele pega esse algoritmo aqui, ele vai fazer o base64 URL encode tanto do cabeçalho quanto do payload, vai colocar um ponto aqui no meio, tá? Ele coloca esse pontinho no meio. Lembra que a gente viu aqui, ó, que ele é separado por pontos, as três partes estão separadas por pontos, e vai usar o secret. Olha o secret aqui. Esse secret é a nossa senha, é a nossa chave. E ele vai usar isso para poder criptografar a assinatura. E aí, com isso, a gente vai ter a criptografia que vai bater, a criptografia aqui que vai bater usando o secret, e aí eu vou conseguir dizer se foi assinado usando o meu secret ou não. Então, veja que ele é autocontido. Esse é o conceito de ser autocontido. O cabeçalho, o payload e a assinatura, os três se conversam para formar esse valor. E se eu modificar o cabeçalho ou o payload, ou a própria assinatura, qualquer valor desse daqui que eu tentar modificar manualmente, ele não vai funcionar. Ele vai dar erro no nosso JWT. Legal? É por isso que é extremamente importante a gente entender esse conceito, para a gente poder trazer nas nossas aplicações. Beleza? E aí, como é que a gente usa esse cara? A gente vai usar ele através de middlewares, intermediários. Basicamente, é um conceito bem simples, tá? Meio que uma função que está rodando antes da rota, tá bom? E aí eu posso usar para fazer várias coisas, para autenticar, para fazer login, para comunicar com outro sistema, por exemplo, para poder fazer validação. E aqui a gente vai meio que usar ele como se fosse um porteiro conferindo a cada um daqueles crachás. Beleza? Como é que ele faz? Ele vai pegar toda vez que você se autentica, quando um usuário faz um login, ele vai receber o token do JWT. A partir desse momento, todas as rotas que a partir desse momento aqui, ó, todas as rotas que o usuário vai interagir com o nosso servidor, ele vai ficar encaminhando o token para a gente. E aí, como nós temos o secret, a gente vai ver. Deixa eu ver se esse token que você está me mandando aqui foi assinado com o meu secret mesmo. Aí eu vou conseguir descriptografar, olhar, vou ver se foi assinado com o meu próprio secret. Se foi, bacana. Se foi, legal. Eu consigo ver, eu consigo pegar os dados, eu consigo fazer o que eu quiser aqui no nosso servidor. E eu consigo garantir e devolver para o cara a rota protegida. Ele pode acessar essa rota ou não. Beleza? Nossa teoriazinha é essa, tá? Quero mostrar ainda para vocês esse site aqui, ó. É o jwt.io. Vai estar tudo, vamos deixar tudo na descrição. Você vai poder acompanhar através dos fóruns e tudo, então não se preocupe. Beleza? Mas vem aqui comigo, ó. Aqui é o próprio site do JWT, então tem outros sites que vão fazer algo parecido, mas eu queria mostrar para vocês, ó, que ele sempre que você estiver trabalhando em JWT, ele é muito útil. Porque, ó, lembra que eu falei, ó, ele é dividido em três partes, tá? Ó, uma, duas, três, dividido através de um ponto, tá bom? Vou tentar aumentar um pouquinho talvez para vocês fiquem melhor. E a primeira parte aqui, ó, o cabeçalho dele, ele está mostrando o que, ó? O algoritmo que é um HS256, o tipo dele que é um JWT, né?
E ele também já consegue me mostrar, ó, qual é o payload, ó, o que é que tem aqui dentro dessa segunda parte. O payload que vai ter aqui, por exemplo, nesse caso aqui tem um sub, que é um valor, é como se for aqui a gente pode usar de diversas formas, como se fosse um ID, por exemplo, e outras informações. Vai ter o name, vai ter o admin aqui falando que é true, tá bom? Então é basicamente mesmo, um, um objeto, é um objeto JSON nosso, tá? E o IAT, esse IAT ele está falando é o issued at. Então quando é que ele foi atribuído? Ele foi atribuído nesse momento aqui, ó. Isso aqui é um timestamp, tá? No dia 17 de janeiro de 2018. E esse cara aqui ele não tem um que é o EXP, que a gente vai ver que é importante também, tá? E aqui no final, ó, ele foi assinado com esse secret, tá bom? Ah, de 256 bits, beleza? Que no caso seriam 32 bytes, mas a gente geralmente vai usar 48 bytes ou 64 para ficar um pouquinho melhor, 128 até. Legal? Então vamos sair um pouquinho da teoria agora. Eu deixei um código aqui preparado para a gente ver. Ó. Esse cara, opa, deixa eu dar uma limpada aqui no nosso terminal, beleza? Esse index.js, desculpa, tá, gente, que estava dando aula, a garganta ficou um pouco ruim, mas vamos lá. A gente tem aqui, ó, três bibliotecas, o Express, o JSON WebToken e o .env, então já deixei tudo preparado para a gente poder ganhar um pouquinho de tempo e se vocês estão nessa sala, a gente já viu esses conceitos anteriormente, então a gente vai trabalhar com o nosso JWT sempre unindo ele com propriedades de ambiente, a gente vai usar variáveis de ambiente. Por quê? Uma das questões mais importantes do JWT é o secret. Esse secret não pode ficar despejado aqui no código, tá? A gente não pode fazer algo como const secret e colocar esse cara aqui, ó. Minha chave JWT. A gente não pode fazer isso, tá bom? Por quê? Porque de repente de repente não, a gente vai subir esse código para produção, esse código vai subir e esse valor vai ficar lá para qualquer pessoa ver, tá bom? Então a gente trabalha com ele na nossa env, tá? Aqui na env já está setado aqui um valor para o nosso script, né? Que é esse valor aqui bem estranho, vocês devem estar olhando, né? Mas não necessariamente precisa ser esse, como eu falei. O importante é que esse script só você conheça, só você saiba e ele seja guardado a 7 chaves. Se qualquer pessoa tiver o acesso a esse secret, ela também pode assinar um outro JWT e forjar um JWT para sua aplicação. Então é ele que está garantindo, amarrando todas as informações, tá? Ah, como é que a gente gera? Tem uma forma muito simples, você pode usar o OpenSSL, por exemplo, de uma forma randômica, usar o Base 64, e aí você vai colocar pelo menos 32 bytes aqui, tá? Para dar uma chave de 256 bits, que é o aceito pelo JWT. Pelo menos isso. Eu acho muito pouco, tá? Eu gosto de trabalhar com pelo menos 48 já é razoável, ou 64. Também dá certo. Pra vocês verem que vai dar certo, eu vou até pegar esse valor aqui, tá? E a gente já pode até substituir, deixar esse valor aqui já pronto, mas verem que também funciona. Vou deixar aqui mais bonitinho, beleza? Deixa a env salva aqui. Já está configurada aqui, ó, .env.config. Eu deixei aqui um banquinho de dados em memória mesmo, tá? É basicamente só um objeto que tem um array de usuários, porque aí pra gente não. Nosso foco aqui não é pensar em Prisma, instanciar um banco de dados, então a gente só quer usar isso aqui mesmo. A gente vai ter uma rotinha de login aqui, a gente veja ela. A gente vai ter um middleware e uma rota protegida, tá bom? Já deixei isso aqui tudo pronto para a gente olhar, beleza? Eu quero mostrar para vocês já, antes de avançar no código, porque eu queria primeiro falar para você a importância desse secret aqui na env, mas eu quero mostrar para vocês, eu tenho um postman aqui dentro, tá? Com as nossas rotas já preparadas, tá bom? Vocês podem usar um postman normal também, vocês podem usar curl, vocês podem usar HTTP, não vai ter diferença, tá bom? Então, se eu deixar isso aqui rodando já, o nodeindex.js, eu falar que o servidor rodando lá na porta 3000, a gente deixou aquele padrãozinho de login, né? Simplesinhos, né?
Então, beleza. Eu deixei já aqui pronto. Vamos só rodar para a gente ver o que acontece. Beleza. Ele vai fazer um envio lá para a gente. E olha o que eu recebi. Eu recebi um token falando aqui, ó, um monte de coisa. Qualquer pessoa que olhar de fora não vai entender o que é isso, né? Mas aqui a gente sabe que é um token JWT e que esse token aqui ele foi validado por nós, assinado por nós, através dessa rotinha aqui, ó, rota de barra login, é uma rota de post barra login, tá bom? O que a gente fez? A gente pegou o username e o password que veio da requisição, a gente só validou se tinha um username ou um password, tá? E aí a gente olhou lá no nosso banco de dados se temos um username com esse valor e um password com o valor que também foi informado, né? A gente está simulando aqui, a gente não está nem preocupado se a senha está criptografada, né? Isso aí faz parte de outra aula, que é a gente focar mesmo em JWT. A gente vê se as credenciais estão válidas e devolve um token. E olha como é que a gente devolve esse token. O token, a gente usa a biblioteca lá JWT que a gente invocou lá no começo, lembra? Ó? JWT from JSON Web Token. A gente usa esse cara aqui, ó, para fazer uma assinatura. E é esse o nome mesmo que ele dá, ok? Eu vou informar primeiro qual é o meu payload, tá? Eu vou informar qual é o secret que eu estou usando para assinar. E, por fim, eu tenho várias opções. A opção principal que a gente sempre vai tentar usar, que a gente sempre vai usar, na verdade, é o expirezinho. Eu preciso informar para ele em quanto tempo esse JWT aqui vai expirar, tá? Eu posso informar de diversas formas. Eu posso, por exemplo, colocar assim, ó, 60 vezes 60. Isso quer dizer o quê? Eu estou informando para ele o tempo em segundos. Então, isso daqui também dá 1 hora. Se vocês, porventura, virem isso daqui, não estranhem, é uma forma também de usar, tá? Mas eu prefiro, nesses casos assim fechadinhos, colocar assim, ó, 1 hora, que ele também aceita, tá? Eu vou deixar para vocês também um link lá da biblioteca do NPM, que ele fala diversas formas que ele aceita. Eu gosto de usar assim, tá? Mas como eu falei, não tem problema. Só uma dica que eu já vi por aí, que, por exemplo, às vezes vamos colocar segundos, né? São 60 segundos. Cada 60 segundos é 1 minuto. Aí o que o pessoal às vezes faz? Ah, eu quero deixar por 15 minutos. Aí deixa assim, né? Isso daqui não já aqui é até ok, pode ser razoável, alguém pode pensar. Mas às vezes pode ficar um pouquinho complicado. Ah, 15 minutos. Mas aí se eu quiser fazer 1 hora, eu vou agora multiplico por 4, né? Porque 4 vezes 15 minutos vai dar 60 minutos, vai dar 1 hora. Aí já tomem cuidado com essas questões. Vamos deixar o nosso código bonitinho também, tá? Se preocupa com isso sempre. E mesmo se for assim, não tem problema você colocar um comentário. Colocar, ó, isso daqui são 15 minutos. Você está informando, ó, 15 minutos de validação. Beleza? O comentário, se ele é bem usado, ele também é nosso amigo, tá? Então, fica aí também essa dica para vocês. Mas eu gosto de trabalhar assim, ó, porque aqui eu já estou informando, aqui é 1 hora, que não tem o que pensar. E tá bonito, tá organizado, tá legal. Tranquilo? Então aqui eu assinei, ó. Eu assinei, usei o meu secret. De novo, o secret está lá na Envy. O meu código não sabe. É importante deixar na Envy porque eu posso colocar nas keys da AWS, esse código subido pela AWS. Eu posso colocar ele em variáveis de ambiente do meu servidor quando ele está lá. Então fica a parte do meu código e fica extremamente seguro, beleza? Não fica no mesmo ambiente do meu código, legal? E no final é só retorna lá o token pra gente e tá maravilhoso. Essa é a nossa rotinha de login. Eu assinei, fui eu que assinei. Quer ver uma coisa legal? Eu vou pegar esse meu token, ó, e eu vou lá no nosso site. Olha que bacana. Se eu vier aqui no site do JWT.io, olha que legal. Ele me mostra qual foi o algoritmo que eu usei. Ele usei esse por padrão, tá? Qual é o tipo, que é um JWT. Qual foi o username, ó. Porque isso daqui fui eu que coloquei. Olha que bacana. Vamos voltar no código? Olha aqui. Ó, eu não assinei com esse username. Se eu colocar mais informações, ele vai me dar também. Então, eu coloquei aqui o payload. Automaticamente, ele colocou o IAT, que é o tempo que ele foi atribuído, isso at. E ele também colocou o EXP, uma informação nova, Expiration Time. Esse tempo de expiração também é um timestamp falando quando é que ele vai expirar. Lembra que a gente colocou 1 hora? É exatamente a diferença do tempo de atribuição IAT. Vai ser 14 de setembro, às 13h12, o
tempo de expiração vai ser 14 de setembro, às 14h12, ou seja, exatamente uma hora. Se eu tentar usar esse mesmo JWT daqui a uma hora, ele não vai mais ser válido. O meu sistema não vai aceitar, ok? Isso é muito legal e é muito importante porque isso aqui vai ser usado para a gente poder validar. Eu não quero que o meu usuário esteja válido por 2 horas, perdão, 2 dias, 3 dias. Um tempo ali até de algumas horas, uma semana e tudo isso é bem ok, tá? Mas não esqueçam de colocar isso. Não deixem o JWT válido para sempre, porque se alguém pega esse JWT e vai conseguir ficar usando ele para sempre, não é legal. Não é uma boa prática de segurança. Só que o que ele está falando, ó, a assinatura falhou. Por que falhou? Porque ele está falando, olha, esse JWT aqui, ó, ele não foi assinado com esse secret. Porque ele vê, lembra que a gente viu? Ele vê qual é o algoritmo, ele vai tentar usar o algoritmo com esse secret e vai ver, ó, não foi esse secret que foi usado, foi outro. Quer bater o martelo? Se eu pegar esse meu secret, que é o meu mesmo, informar para ele, olha que legal que vai ser agora. Deixa eu voltar lá. Ele já me fala, ó, um secret válido. Bacana, né? Deixa eu voltar para o que estava. E aí eu vou tentar fazer o seguinte, ó. Deixa eu mudar para o encoder, que agora eu mudei aqui de decoder para encoder. Se eu vier nesse encoder aqui, olha que legal. Vamos supor que eu queira modificar, eu queira dizer que agora ó, o username já não é mais André. Eu queira mudar para João, tá? Aí ele vai mudar. Vocês perceberam que, ó, só em fazer assim, ó, de André para João, tá vendo que o JWT muda aqui, ó? As letras estão mudando. Se eu botar mais uma letra aqui, ó, ele muda de novo. Por quê? Porque ele está pegando esse segredo, ele está fazendo a criptografia toda de novo, com base em uma modificação só. É por isso que o segredo é o que amarra todo o JWT. Muito bacana, né? E só que é o seguinte, se eu informar esse daqui, ele vai me dizer que é inválido, porque agora ele está assinando ó, com essa chave. E a mesma coisa acontece, se eu informar a nossa chave, ele vai me dar outra coisa diferente. Se eu informar com uma letrinha a mais, ó, ele muda lá a assinatura. Ó. O azulzinho está mudando lá no final. Legal, não é? Então essa é a importância da gente usar a JWT. E na prática, como é que fica? A gente vai voltar aqui na nossa rota. Vou abrir aqui de novo o nosso Postman, tá? A gente tinha aqui no Postman uma rota de login. A gente pega esse cara. Como é que ele é feito? O front-end, lá no nosso cabeçalho, eu deixei até pronto. Ó. Ele vai enviar uma propriedade no cabeçalho da requisição, aqui na nossa rota de barra profile, uma chave de autorização informando um token do tipo bearer token. Por que é bearer token? Porque antes dele vai vir um valor de bearer. Então a gente vai informar o bearer token. Perdão, copiei errado, tá? Acontece. Deixa eu copiar esse cara aqui de novo. Vamos lá. Beleza. Eu volto aqui. Opa, peguei errado aqui. Tudo bem. Legal, agora sim. Aí eu informo para ele, ó. Esse bearer token. E aí eu mando. E aí minha rota vai falar: bem-vindo, André. Por quê? Porque ele está validando esse token. Agora veja o seguinte: se eu vim aqui, eu vou trocar esse Q por um outro, por um A, por exemplo. Vou mandar. Opa, proibido. Ele não deixou. O meu sistema não deixa. Por quê? Basta uma modificaçãozinha simples, ele já não deixa. Tá? Vamos entender lá como é que funciona isso daqui? A gente tem que ver primeiro. A gente tem um intermediário, que é um middleware, que vai validar o nosso JWT, que ele vai ser usado ó, antes de chegar na nossa rota de barra profile. Beleza? Então vamos lá. O nosso get de barra profile, lembra que o intermediário é uma função que roda antes de chegar na rota? Essa funçãozinha vai rodar aqui antes dessa rotinha de profile, que ela basicamente só responde, ó, informando o username. Beleza? Aqui na rota de autenticar token, perdão, no middle de autenticar token, ele vai pegar a nossa requisição e resposta, que vai vir para a gente. Primeiro, ele vai extrair do cabeçalho da requisição. Lembra que isso aqui é um padrão que a gente usa. O front-end vai mandar assim na parte de autorização. E aí a gente vai tentar extrair o cabeçalho de autorização.
gente vai fazer um split no primeiro espaço e vai pegar o index 1, ou seja, a segunda parte. Então, por isso que a gente usa sempre um beater token. A gente vai pegar aqui, a gente vai tirar o beater através do espaço, vai pegar só essa parte aqui, ó, que é o token mesmo, certo? Enviar isso na autorização e pegar como um beater token, gente, eu estou ensinando a vocês a forma mais comum e moderna que a gente usa o JWT, tá? É dessa forma aqui. Ah, tem outras formas? Tem o off-zero, tem outras formas, tem formas diversas, tá? Mas essa aqui é que a gente mais utiliza nos nossos sistemas aqui no back-end, beleza? O que a gente vai ver? A gente vai ver primeiro se veio esse token, que a gente vai dar um não autorizado pro cara. E se vier o token e ele tiver errado, tiver algum probleminha, como é que a gente vai saber? A gente vai usar de novo o JWT da funçãozinha verify. É bem intuitivo. A outra função era o que? Era assinar, era o sign. Essa função aqui é o verify. A gente verifica se o token passado foi assinado com o nosso secret e a gente passa uma função para ele executar no caso de erro. Olha, se der erro, o que eu quero fazer? Eu quero já responder com o status de forbidden. Lembra que a gente acabou de testar? Foi isso que ele me deu, um forbidden? Ok, olha, você me enviou um token, tudo bem. Você está me falando quem é você, mas para você, o acesso aqui ele é proibido. É isso que a gente está falando para esse cara, tá? Então está respondendo com o status 403. Esses status HTTP são sempre importantes a gente usar, tá, pessoal? Nunca esqueçam. Mas se der tudo ok, se não der erro, a gente vai decodificar, tá? Essa funçãozinha do verify é isso que ela faz. Ela tenta ver se vai dar algum erro. Se não der erro, ela vai me dar o payload decodificado na segunda parte da função. Que é o quê? A gente vai atribuir apenas essa outra parte na propriedade de usuário da requisição. Então, a nossa requisição. Lembra que a gente está no meio do caminho, né? A requisição não chegou na rota ainda. A nossa requisição agora vai ser modificada, vai receber a propriedade de usuário, que vai ser o quê? Apenas o valor de usuário decodificado já. E a gente chama o next. Esse next ele é próprio desses middlewares, tá? Ele é bem a carinha dos nossos middlewares. Nossos middlewares sempre tem esses next, ok? E aí, para que ele serve? Ele serve para chamar a próxima função. E olha onde é que ele está sendo usado. Lembra que o middleware ele é informado no meio antes de chegar na rota? Então esse next vai chamar o quê? A própria rota. Legal? Então a nossa rota de barra profile agora, quando ela for utilizada, ela vai chamar ela vai ser chamada pelo next que veio do, do middleware, caso tudo tenha dado certo, né? Porque se der algum errinho, ela vai parar aqui. Beleza? Gente, passou daqui, ele já devolve com o nosso username, tá? E é exatamente isso que a gente faz, tá bom? Então, o que a gente viu até agora? A gente viu como é que a gente implementa, a gente viu qual é a importância, e a gente viu por que usar o JWT nos nossos backends. A gente viu quando a gente loga, o usuário ele passa aqui os valores certinhos e a gente vai devolver um token para ele. Esse token vai ser usado para ser passado em todas as rotas. As rotas vão enviar esse token por onde? Através da autorização, no formato de bearer token. O nosso código vai avaliar esse formato, vai ver se está tudo certo. Se conseguir validar, o middleware chama através do next e chama a nossa rota, porque o middleware sempre está antes de chegar na rota. Passou disso, legal, ele vai dar seguimento ali no render da rota e vai fazer o que tiver que ser feito. Aqui no nosso caso só está chamando e falando, né, bem-vindo. Pessoal, espero que tenha sanado as dúvidas de vocês, espero que tenha sido muito proveitoso. E encontro vocês no nosso próximo conteúdo. Se vocês perceberem, ainda tem muita coisa que a gente pode falar. O que a gente faz, por exemplo, quando esse valor expira? O que a gente faz quando, por exemplo, a rota que é protegida chega um token que ele não está errado, ele só está expirado? Tem várias formas que a gente pode fazer. A gente pode usar refresh token, por exemplo, e rotações de chaves também. Legal? Então, a gente se encontra no nosso próximo encontro. Até mais.